sabe fazer o cálculo do imposto de renda e retido na sua folha de pagamento? Eu sei que a prática no DP é uma dúvida bastante constante aqui nos nossos colegas do departamento pessoal. Isso porque a maioria tem sistema de folha que já faz esses cálculos, já traz ali tudo bonitinho, calculadinho na sua folha de pagamento. Mas você sabe conferir se este cálculo foi efetuado de forma correta? Se você ainda não sabe fazer o cálculo para o imposto de renda lá na sua folha de pagamento, continua aqui nesse vídeo que nós vamos ter na prática como fazer este cálculo. O meu nome é Camila Máximo, sou professora titular aqui da NIT Treinamentos e este é o maior canal da área trabalhista aqui da internet. Antes de fazer o cálculo, do imposto de renda, vamos começar falando sobre a tabela do imposto de renda. Ela é instituída pelo governo e deveria ter uma atualização anualmente. No entanto, nós sabemos que ela ficou em muitos anos sem sofrer qualquer tipo de atualização nos seus valores. Mais especificamente, desde 2015 até maio de 2023, quando ela foi atualizada pela Instrução Normativa 2141 de 2023, que inclusive a instrução trouxe ali para a gente uma nova fórmula de efetuar o cálculo do imposto de renda, o chamado desconto simplificado. Vamos ver o que a legislação fala para a gente com relação a esse desconto. Aqui nós temos a Instrução Normativa 2141 que fala o seguinte: alternativamente às deduções a que se refere o parágrafo 3º, a fonte pagadora utilizará desconto simplificado mensal correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal, caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensada a comprovação de despesa e a indicação da sua espécie. Esse é um ponto bastante importante e que trouxe muitas dúvidas para os profissionais do DP. Quando deve ser utilizado o desconto simplificado? Como nós podemos observar aqui na instrução normativa, é quando ela for mais benéfica para o seu trabalhador, para o contribuinte. Então, pode ocorrer sim uma variação da forma de fazer este cálculo mensalmente. Pode ser que em algum mês seja considerado desconto simplificado, pode ser que em outro mês seja considerado os descontos legais. E por falar em descontos legais, vamos entender quais são eles. Então, nós temos essa informação lá na Instrução Normativa 1500, lá de 2014, que fala: a base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda retido na fonte é determinada mediante a dedução dos seguintes rendimentos tributáveis. Nós temos, então, a dedução da pensão alimentícia, a dedução por dependente, a dedução das contribuições para a Previdência Social, ou seja, o INSS, e as contribuições da Previdência Complementar. Então, mensalmente, além de observar, então, os valores que o trabalhador tem, nós teremos que observar quais são os descontos legais. Então, você vai pegar a remuneração e vai fazer o cálculo ali com os descontos legais e com desconto simplificado. E deve optar pela alíquota que for mais benéfica ao trabalhador, ou simplificado, ou então o desconto de acordo com os descontos legais. Vamos ver agora a tabela do imposto de renda, que vai ficar mais fácil para você entender aqui. Então, como nós vimos, ela tem um valor mínimo de contribuição. Então, lembra que lá na instrução normativa fala que o desconto simplificado vai ser esse 25% da alíquota zero, então é 25% em 2024 do valor de R$ 2.259,20, que neste ano, em 2024, nós temos, então, essa alíquota mensal do desconto simplificado de R$ 564,80. E aqui, a própria instrução normativa traz aqui os valores da base de cálculo, a alíquota e a dedução que deve ser aplicada. Agora, vamos fazer o cálculo na prática para ficar mais claro para você como você vai aplicar e como saber qual é a opção mais vantajosa para o seu trabalhador. Certo, então vamos começar com a fórmula para o desconto simplificado. Então, o desconto
simplificado. Como nós já vemos, o próprio nome diz que ele é mais fácil de fazer o pagamento. Então, como que vai ficar essa fórmula para você já deixar anotadinha aí? Então, você vai pegar a renda tributável do trabalhador. Então, você vai pegar o salário do trabalhador e vai subtrair o desconto simplificado, que nós sabemos que agora no ano de 2024 é do valor de 564,80, certo? Agora, qual é a fórmula para os descontos legais? Então, nós temos aqui descontos legais. Então, você vai pegar a mesma remuneração do trabalhador. Então, você vai pegar salário tributável menos pensão, menos dependente, menos INSS, menos previdência privada. Você vai chegar no valor tributável. Então, nós vamos ter aqui o valor. Sobre este valor aqui é que nós vamos aplicar a alíquota menos a dedução que consta lá na nossa tabela. A mesma coisa nós vamos fazer aqui no simplificado. Então, você vai pegar renda tributável menos o desconto simplificado e o valor, você vai fazer vezes a alíquota menos a dedução que consta lá na tabela. Vamos fazer isso aqui na prática. Vamos considerar um salário de R$ 3.000. Um trabalhador que tem salário de R$ 3.000. Eu já vou deixar uma dica aqui para vocês. O desconto simplificado, ele normalmente vai ser utilizado para as rendas de até R$ 5.000. Já para as rendas acima de R$ 5.000, normalmente vai ser mais vantajoso o desconto considerando as deduções legais. Mas isso pode variar muito de acordo com o tipo de dedução que o trabalhador tenha. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do cálculo aqui na tela para você ver como que fica e como é importante você fazer o cálculo, ou se você utiliza um sistema, você precisa parametrizar o seu sistema para que na hora que ele fizer a conta, ele coloque ali a opção mais vantajosa para o trabalhador. Todos os sistemas devem ter essa configuração, de na hora de você cadastrar a informação do imposto de renda, você conseguir colocar a opção mais vantajosa. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um trabalhador com uma renda de R$ 3.000. Então, nós vamos ter o desconto do INSS sobre esse valor dessa remuneração tributável. E aí, sobre o valor que a gente encontra, a gente vai aplicar a alíquota menos a redução. Nesse caso aqui, nós estamos vendo um trabalhador que não tem dependente, não tem pensão alimentícia. Então, o único desconto que ele vai ter vai ser do INSS. Se a empresa tivesse um plano de previdência privada que descontasse desse trabalhador na folha de pagamento, esse valor entraria aqui nas nossas deduções legais. Mas não é o caso. Então, lembra, deduções legais, você vai pegar a remuneração do trabalhador menos o que ele tiver. INSS sempre vai ter. Dependente, se ele tiver dependente para fins de imposto de renda, você vai tirar o valor por dependente. Se ele tiver pensão alimentícia, vai também colocar aqui nesse cálculo, reduzindo da base dele. Se ele tiver previdência privada, a mesma coisa. Achado o valor, então, que a gente vai fazer o cálculo, você vai aplicar a alíquota, depois você vai aplicar o fator de dedução. Camila, onde está esse valor de dedução? Está lá na planilha que nós já vimos aqui na aula. E quando você for fazer o cálculo, é importante que você esteja com a sua planilha na mão, tá? Porque você vai consultar lá a alíquota de acordo com a remuneração do trabalhador. Nesse caso, nós aplicamos a alíquota de 15% e a alíquota também já traz o valor da dedução. Neste caso, esse trabalhador teria um valor de imposto de renda a recolher de R$ 29,10.
No entanto, lembra que eu falei que você precisa fazer também o cálculo do desconto simplificado para ver se ele pode ser mais vantajoso para o trabalhador? Nesse caso, vai ser. Então, a gente pega aqui uma alíquota de R$ 3.000, aplica o percentual do desconto simplificado, que no ano de 2024 é de 564,80. Você vai chegar no resultado para fazer a aplicação da alíquota. Aqui, inclusive, a alíquota diminuiu, porque diminuiu esse valor. Então, enquanto aqui, quando a gente faz o desconto legal, né, fazendo a opção com descontos legais, nós teríamos aqui o valor de 2.736 para fins de imposto de renda. Quando a gente fala de desconto simplificado, esse valor diminuiu, o que faz diminuir a alíquota também. Para esse trabalhador, a opção mais vantajosa seria o desconto simplificado, ficaria R$ 13,20. Então, na sua folha de pagamento, se fosse esse caso, você teria que aplicar este valor ali de desconto para o trabalhador. Só que a opção simplificada, ela sempre vai ser a opção mais vantajosa para o trabalhador? Nem sempre, porque nós precisamos aplicar as deduções que aquele trabalhador tiver para verificar qual vai ser a opção mais vantajosa. Aqui, um trabalhador, por exemplo, com a mesma remuneração de R$ 3.000 e com 3 dependentes, vai afetar aqui o valor da sua dedução por dependente. E aí você vai, lembra que o valor de R$ 189,69 é por dependente? Então aqui nós fizemos vezes 3. Então você vai descontar o INSS, o valor por dependente. Temos aqui a alíquota, neste caso, ele ficaria isento. Eu já vi alguns colegas do DP que programou lá o sistema, né? Porque nós temos lá, não é um pressuposto assim que você deve aplicar. Normalmente, um trabalhador que não tem outros fatores de dedução, como dependente, pensão, previdência privada, e ganha até R$ 5.000, vai ser mais vantajoso o desconto simplificado. Mas isso não é sempre, porque, por exemplo, você pega um trabalhador que tem dependente, para ele o desconto legal é o mais vantajoso. E aí eu já vi alguns colegas que a maioria dos salários é menos de R$ 5.000, programou lá no seu sistema para os descontos simplificados e estava tendo ali erro na sua folha de pagamento, fazendo uma cobrança indevida do trabalhador. Se isso acontecer, isso aqui o trabalhador vai fazer o ajuste lá na sua declaração anual. Então, ele vai ter essa restituição, ele não sai de uma forma geral perdendo. Mas o desconto simplificado é justamente para isso, para diminuir a quantidade de restituição de imposto de renda que o trabalhador vai ter direito. Então, você precisa aplicar, porque a legislação fala que você deve, né? Quem faz a retenção do imposto de renda deve fazer o cálculo pelo desconto que for mais vantajoso para o trabalhador. Eu trouxe aqui um outro exemplo de um trabalhador com uma renda de R$ 5.000. Então, aqui, né, fazendo o mesmo cálculo, lembra? Remuneração, você vai fazer primeiro o cálculo do INSS para depois você descontar ele aqui. E nesse caso aqui, eu trouxe um trabalhador com 2 dependentes. Um recebe pensão alimentícia, o outro não. E esse é um ponto muito importante. Aquele para quem ele paga pensão alimentícia não vai entrar aqui no desconto, porque você já entra com desconto da pensão alimentícia. Então, se o trabalhador tem, por exemplo, tem dois dependentes, como é o nosso exemplo aqui, para um ele paga a pensão alimentícia e esse outro aqui mora com ele. Desse daqui, você vai ter aqui o desconto dele como dependente, e desse daqui você vai ter a pensão alimentícia, que nesse exemplo aqui eu trouxe de R$ 700. Você vai colocar aí conforme o valor que é descontado do trabalhador, mas ele não vai entrar aqui também. Então, quando o trabalhador tiver um dependente que você vai deduzir a pensão alimentícia, ele não vai entrar aqui nessa dedução. O restante é o mesmo cálculo. Remuneração, menos INSS, menos dependente. Neste caso, menos pensão alimentícia. Você vai ter aqui o valor para você aplicar a sua alíquota. Vai verificar na tabela qual é a alíquota que corresponde. Aplica o fator de redução que está lá. Então, primeiro você vai fazer
o valor tributável vezes a alíquota do resultado, você vai subtrair a sua redução e vai encontrar aqui o seu valor. Nesse caso, se a gente fosse aplicar o fator, né, da dedução simplificada, esse trabalhador pagaria mais imposto de renda. Por isso que é importante você saber fazer esse cálculo e configurar corretamente o seu sistema. E se você quer ter mais conteúdos como esse, continua nos seguindo e eu aproveito para te convidar para conhecer a nossa nova plataforma, que é o Academy. Lá você vai encontrar aulas como essas, aulas práticas de vários conteúdos. E se você quer saber mais, basta você clicar no link que está logo aqui abaixo. Eu espero você em próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.